É assim que você mantém os pratos girando. É impossível você estar na igreja servindo e ao mesmo tempo cuidando dos seus assuntos de trabalho. Não funciona. Expresse os seus sentimentos. Desabafa com Deus. Ele vai estar sempre pronto a te ouvir. Dá o controle na mão de Deus. Deixa ele fazer a parte dele. A perfeição não existe aqui. E se você consegue manter, nem que seja um prato, ou 2, ou 3, girando, você já está indo super bem. Bem-vindos a mais um episódio da Fé Sem Filtros. Eu sou Danilo Silva. E eu sou Márcia Silva. E estamos novamente aqui, sentados no nosso divã, para conversar com vocês. A gente está muito animado, como a gente sempre fala. E esse é o episódio número 6. Minto, esse é o episódio número 7. Isso. A gente tá confuso, porque já tem tanto episódio aí, né? Para vocês assistirem. Mas antes de tudo, gente, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixar um joinha, colocar o seu comentário. Nós lemos todos os comentários que vocês colocam e a gente quer saber de onde vocês são. Fale o seu nome e a cidade onde estão falando. Right? Também não se esquece de nos seguir nas redes sociais. @fé.sem.filtros lá no Instagram, lá no TikTok. E, gente, lembra que os nossos episódios também estão no Spotify. Então, se você quer encontrar-nos no Spotify, vai lá e digita Fé Sem Filtros e vocês vão ter todos os episódios que a gente já gravou e estão todos disponíveis para vocês. Tem todas as opções, então não há desculpa de que não tem tempo de assistir, porque dá para ouvir também, tá? Então, pessoal, estamos muito animados, como o Danilo já falou. Obrigado por estarem aqui conosco, por estarem compartilhando. Muitos de vocês estão compartilhando no Instagram e com os amigos, com os familiares, e nós ficamos muito felizes por isso, porque é uma satisfação para nós podermos gravar aqui para vocês e ainda mais em ver que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Então, permaneçam conosco, tá bom? Nos deixa muito feliz saber que a gente está fazendo algo que faz a diferença. Faz a diferença nas nossas vidas, quando a gente senta, prepara, conversa sobre o assunto. E é muito bom saber que está ajudando outras pessoas. Sim. É bom saber que essa mensagem está chegando aí e ajudando vocês a se aproximarem mais de Deus, porque essa, na verdade, é o nosso maior propósito, nosso maior objetivo, é a nossa meta com a Fé Sem Filtros. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre a ideia do equilíbrio em todas as coisas da vida. E esse é um tema que, para mim, é muito importante, porque por muito tempo eu vivi na ilusão de que tudo tem que estar equilibrado. A vida tem que estar perfeita, tudo tem que estar correndo super bem. E eu acabava buscando isso na minha vida e eu me frustrei muitas vezes, porque essa perfeição, esse equilíbrio que eu estava buscando, ele não é alcançado de uma certa forma, né? Não é alcançado da forma que a gente espera. E o Elder Bednar, um apóstolo da igreja, ele ensinou sobre o princípio do equilíbrio, usando aquela arte de circo chamada o equilibrista chinês, que ele pega várias varetas e coloca um prato em cima de cada uma delas e vai girando esses pratos. E ele coloca uma e gira, depois coloca outra, gira, coloca outra e gira. E aí o ponto que ele está na terceira girando, o primeiro já está meio sambando, então ele volta lá, dá mais uma giradinha e manter todos aqueles pratos girando. E o Elder Bednar, nessa alegoria, ele ensina que a ideia de equilíbrio na vida, ela não, na verdade, não é como a gente pensa. A gente vai ter que estar com os pratos todos girando, mas eles não giram todos na mesma velocidade. E de vez em quando, você tem que voltar para aquele prato primeiro, girar, voltar para o segundo, girar. Então, eles não giram todos ao mesmo tempo. E o que mais importa para o acrobata é manter eles girando. Sim, não importa o tempo, né? E nesse discurso do Elder Bednar, uma pessoa pergunta para ele como que é possível, qual que é o segredo de manter um equilíbrio em todas as áreas da vida. Sim. E a resposta dele é super simples. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você não vai conseguir manter um equilíbrio, né? E aí, quando ele fala sobre esse exemplo, né? Que ele diz, olha, o equilibrista, ele consegue manter os pratos girando, mas algumas vezes cai algum prato, né? Eu não sei se vocês já foram em algum circo em que o equilibrista, ele deixa cair um prato, uma vareta, mas mesmo ele deixando aquele prato cair, ele precisa dar atenção àqueles outros que estão girando, né? E mesmo estando girando 3 ou 4 ou 5 pratos, como o Danilo falou, eles giram em tempos diferentes. Alguns começam a parar, e aí quando começa a parar, ele dá um enfoque maior naquele que está parando, né? Porque enquanto aquele que está girando mais rápido, ele não precisa se preocupar tanto. Exatamente. E aí, o que faz nos refletir
sobre esse exemplo será que existe alguma área de nossa vida hoje em que está girando bem rápido, equilibrado, em relação àquele, comparado com aquele prato que está permanecendo girando, né? E será que existe alguma área de nossa vida que está desmoronando, assim como aquele prato que o equilibrista deixa cair, né? E acho que a pergunta para esse episódio e a reflexão que a gente quer é justamente essa. Você já sentiu que está indo bem em algum aspecto de sua vida, mas outros eles estão começando a desmoronar? Eu acho que é uma pergunta muito válida porque a gente frequentemente sente isso. Minha carreira educacional está indo bem, eu estou girando o prato super bem, eu estou tirando notas boas, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Mas e minha família? Como é que está o prato? E o meu serviço na igreja? E o meu trabalho? E o meu grupo de amigos? E os meus pais? Eu estou conseguindo administrar tudo isso? E às vezes a gente pode sentir que sim, algumas áreas a gente está tratando super bem, mas outras áreas talvez precisam de uma atenção. Precisa daquele enfoque para que aquele prato comece a girar novamente. E quando eu escutei esse discurso do Elder Banner, eu lembrei muito bem nos primeiros anos de casado. A gente vai para 9 anos de casado, mas assim que a gente casou, eu era estudante universitário, eu trabalhava o dia todo, Márcia também trabalhava fora. A gente tinha muitas obrigações, na época a gente tinha 3 chamados na igreja, cada um. E tinha nossa família, tinha uma série de outras coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E eu lembro muito bem de ter ouvido esse discurso do Elder Banner e refletido sobre isso, porque na minha cabeça era, tem que estar tudo perfeito. Tudo tem que estar andando exatamente igual, né? E quando eu escutei esse discurso do Elder Banner, que ele falou assim, não existe. Essa é uma ideia falsa de que equilíbrio está em todas as coisas da vida, né? Se vocês conhecerem alguém que mantém um equilíbrio, me apresente, por favor, em todas as coisas. E ele fala exatamente sobre isso. E eu fiquei pensando, cara, é realmente isso. Eu preciso cuidar para que eles estejam todos girando. O foco principal é não deixar eles caírem. Mas que vão haver pratos que estão girando em tempos diferentes, é óbvio. Porque eu sou uma pessoa só, eu sou um ser humano e eu tenho minhas limitações. Mas, novamente, o que mais importa para o acrobata e para nós é manter os pratos girando. Independente se eles funcionam ou se eles giram em tempos diferentes. Isso. E muitos de vocês devem estar se perguntando quais seriam esses pratos, né? Como você já citou alguns, né, amor? Mas cada pessoa tem os seus pratos, né? Tem as suas prioridades. E como que eu posso identificar isso em minha vida? Eu gosto muito de um discurso do Elder Ballard, que ele vai contar um pouco sobre essa questão do equilíbrio. E ele disse que teve uma época da vida dele que ele estava passando por uma série de doenças e estava tentando identificar o que era. E ele disse que começou a ficar com medo, né? Que poderia ser um câncer ou poderia ser alguma outra doença mais grave. E ele disse que começou a refletir sobre o que era mais importante na vida dele. Porque a qualquer momento ele poderia vir a falecer ou ficar em uma cama de hospital, talvez por muitos dias, e ele não poder aproveitar as coisas que eram mais importantes para a vida dele. E isso me fez refletir, né? Porque no discurso ele fala, a partir do momento que você tem um problema pessoal, você começa a pensar o que mais importa, o que você deixou de fazer, que você pode passar a fazer, né? E que nós não esperamos que um problema venha a nos atingir para pensarmos no que é mais importante para nós, né? Mas existem alguns pratos que são prioridades e não tem negociação, né? Por exemplo, nossa família. Sim. É uma prioridade, é um prato que nós precisamos dar mais atenção. A nossa fé, né? O nosso relacionamento com Deus é um prato que nós precisamos estar sempre tentando manter lá o equilíbrio. A nossa saúde, por exemplo. Então, para mim, são 3 pratos que eu considero super importantes, né? O meu relacionamento com Deus, é a minha família e a minha saúde. Eu acho que esses são pilares muito importantes. Em fato, nesse discurso que você está mencionando aí do Elder Banner, do Elder Ballard, ele fala exatamente sobre isso. E uma das frases que ele diz nesse discurso
ele fala, o que mais importa é o que dura mais. E as nossas famílias são eternas. Sim. E talvez esta seja a receita para a gente entender quais são os pratos que eu devo focar. Porque, se você pensar, até o acrobata tem um número limitado de pratos. Sim. Ele não consegue girar 20 pratos ao mesmo tempo. É impossível, é humanamente impossível. Uma hora um prato vai desandar e ele vai perder, e vai deixar cair e quebrar, né? Então, se até para o acrobata é impossível, para nós também será. O acrobata talvez tenha 5 pratos que ele tem que cuidar. E ele foca exatamente nesses 5 pratos. E ele vai girando cada um deles em seu tempo. E aí a receita que eu estava falando sobre o discurso do Elder Ballard é justamente essa. Pense nas coisas que mais importam. Nas coisas que vão durar para sempre. Esses são seus pratos. É exatamente aí que você tem que focar. E aí, como Márcia bem falou, nosso relacionamento com Deus é algo que dura para sempre. Nossa família é algo que dura para sempre. Nossa saúde é algo que a gente tem que cuidar, porque se a gente não cuida, todos esses outros aspectos ou todos esses outros pilares, eles desandam. Então, identifiquem quais são esses pratos. E quando a gente fala sobre identificar esses pratos, é saber que tudo é importante. A gente tem isso na cabeça, né? Ah, mas meu estudo é importante, meu trabalho é importante, minha família é importante. Sim. E nessa lógica, tudo é importante porque tudo contribui para o seu bem, para a sua prosperidade, para a prosperidade da sua família. Mas se a gente olha por essa ótica de pensar, bem, eu vou nutrir e vou cuidar das coisas que são mais importantes, as coisas que levam para a eternidade. Sim. A gente começa a focar e entender que não precisamos de 20 pratos. 5 pratos tem que estar, pelo menos 5 pratos tem que estar em equilíbrio. Tem uma outra citação que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tudo a ver com o foco de nossa vida. Ter foco nas coisas é um dos assuntos que eu tenho aprendido muito, né? Semana passada, eu tive um momento de exaustão, um pico de estresse, porque eu percebi que eu não estava colocando foco naquilo que eu estava fazendo. E quando a gente não tem foco no que está fazendo, naquilo que a gente quer dar prioridade, nossa vida entra em desequilíbrio. A gente não vai conseguir equilibrar os pratos e vai chegar um momento em que todos os pratos eles vão cair, né? E o que aconteceu comigo? Eu trabalho de casa, então eu estava com o computador. Ao mesmo tempo que eu estava no computador, eu estava prestando atenção na comida que estava lá no fogão. E aí o meu filho mais velho estava perto de mim, me chamando para brincar com ele. E ao mesmo tempo eu estava preocupada com a cama que eu deixei de arrumar. Enfim, eu não estava focada em nada. Eu estava pensando em 4 coisas ao mesmo tempo. O que aconteceu? Eu acabei tendo um pico de estresse. Eu não fiz nada bem. Eu não estava executando bem o meu trabalho. A comida não estava ficando pronta no tempo certo. A casa estava uma bagunça. Eu não estava conseguindo dar atenção para o meu filho, né? Então, é isso que o presidente Nelson fala, né? Quando nós não mantemos um foco em algo que nós estamos fazendo ou que nós queremos colocar como prioridade, tudo desanda, tudo desmorona. Então, se eu estou em casa e aquele é o meu momento de passar tempo com minha família, então eu não tenho que estar pensando no meu trabalho. Eu não tenho que estar pensando nas minhas obrigações da igreja. Eu preciso manter o foco ali, naquele momento, com minha família. Se eu estou na igreja, servindo na igreja, eu não preciso estar no celular resolvendo coisa do trabalho. Porque eu nem vou manter o foco no meu chamado, nem vou manter o foco no meu trabalho, né? Então, eu sei que às vezes é difícil a gente manter um foco, mas se trabalharmos isso dia após dia, vai chegar um momento que a gente vai conseguir ficar com 3 pratos. Lembrando que eles não vão girar no mesmo tempo, não vai acontecer, mas que a gente vai conseguir manter os 3 lá em pé, girando, mesmo que em tempo diferente. Ou até mesmo, é muito mais fácil você ficar com um prato girando e ele não cair, do que você ficar com 3 ao mesmo tempo tentando equilibrar, né? Exatamente. O Elder Bednar, quando ele faz essa alegoria, ele fala justamente sobre isso que você falou. Você tem que entender que quando você está em casa, você está automaticamente negligenciando o seu tempo no trabalho, seu tempo na igreja, seu tempo em outras funções, porque você está em casa. Quando você está em casa, você está automaticamente negligenciando seu tempo em casa, negligenciando seu tempo na igreja. E quando ele fala negligenciando, ele não fala no sentido de ser uma coisa ruim. Ele só fala assim, se você está em casa, esteja em casa. É aquele seu tempo de estar em casa. Se você está no trabalho, esteja no trabalho. Se você está na igreja, esteja na igreja.
É assim que você mantém os pratos girando. É impossível você estar na igreja servindo e ao mesmo tempo cuidando dos seus assuntos de trabalho. Não funciona. Os pratos não giram, eles acabam caindo. Então, essa necessidade de manter o foco onde você está e saber dividir bem o seu tempo é muito importante. E especialmente na época em que a gente vive hoje, cercados por notícias que bombardeiam a nossa cabeça, Sim. as redes sociais, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a diretora de uma escola que eu trabalhei e ela estava falando sobre algumas coisas sobre crise financeira, crise no país e tal. E ela falou, Danilo, sabe que... Eu perguntei como é que está a situação econômica do país agora. E ela diz, olha, eu tento não focar nisso. Ela falou, muitos anos atrás, quando a gente não tinha tecnologia, quando não tinha as redes sociais, a gente recebia notícia por rádio ou por carta. Então, daqui que a notícia saísse lá de São Paulo para chegar aqui no Rio Grande do Norte, que o país estava em crise, a crise já tinha passado e não tinha nem sentido. Sim. Então ela falou isso, e foi muito interessante que ela falou. Ela disse, eu não tento focar nisso, porque as notícias elas vão chegar, coisas vão mudar constantemente. E se eu focar naquilo, eu perco o meu equilíbrio, eu perco o meu foco. Eu acabo mudando minha atenção para uma coisa que talvez não seja tão importante, e eu acabo sendo prejudicada. Então eu prefiro manter o foco nas coisas que eu sei que vão funcionar. E apesar do país estar passando por uma crise financeira, se eu focar nessas áreas aqui, eu sei que eu vou manter o meu público. E eu não vou entrar nessa crise. Então, para mim foi muito interessante, porque eu fiquei pensando, poxa, é verdade. Hoje em dia a gente sabe o que está acontecendo lá no Japão, na China, na Coreia. E é tudo tão rápido. Tudo tão rápido. E aquilo às vezes nos preocupa, nos faz pensar, e agora? Né? Muitas vezes a atitude que precisamos tomar é evitar olhar essas coisas, dependendo da época em que você está vivendo, né? O equilíbrio também, ele tem muito a ver com a época que você está vivendo, a prioridade, o seu enfoque, né, em determinados pratos da sua vida. Nós, hoje, temos uma criança de 1 ano, Sim. né? E uma criança de 4 anos. Mas quando nós tínhamos acabado de ter bebê, os nossos pratos, as nossas prioridades eram diferentes. A gente não tinha muito tempo de sair com os amigos. A gente não tinha muito tempo de sair, né? O nosso enfoque ali estava em cuidar do nosso bebê, em cuidar de nossa saúde, particularmente a minha, porque eu tinha recém tido um bebê, né? Então, existem determinadas épocas de nossa vida em que nossas prioridades, elas, não é que elas vão mudar, mas o enfoque em cada uma delas vai mudar, né? E aí, a gente pode se perguntar assim, então, o que acontece se um prato cai, então? O que eu devo fazer, né? Eu vou contar uma experiência para vocês. Teve uma época em que eu estava trabalhando muito, quando a gente morava ainda no Brasil, e eu não estava dormindo bem, e no outro dia, quando eu acordava para ir para o trabalho, eu estava já exausta. E o meu trabalho estava sendo muito exaustivo, né? Não só fisicamente, mas mentalmente. E eu estava começando a perceber que o meu trabalho estava me afetando em relação à minha saúde. E eu tinha 2 opções. Ou eu permanecia naquele trabalho que estava prejudicando minha saúde, ou eu teria que procurar um tratamento. Só que ao mesmo tempo que eu ia procurar um tratamento, eu estava no local que estava prejudicando minha saúde. Sim. Então, o que eu deveria fazer? Naquela época, a minha saúde era um prato que eu deveria manter girando, que estava quase desmoronando. E eu precisava deixar o meu trabalho para cuidar daquele prato que estava caindo, né? Que era um outro prato. Então, entre deixar o meu trabalho desmoronar e a minha saúde, eu preferia deixar o meu trabalho desmoronar. Então, existem certas situações em nossa vida em que alguns pratos vão cair e a gente precisa refletir sobre qual foi o prato que caiu. Se foi um prato que você pode deixar para depois, ok, deixa ele lá, continua girando alguns, depois você se abaixa e você pega aquele prato. Mas se for um prato em que você não pode deixar lá no chão, ou que você vê que está parando, e que ele a qualquer momento pode cair, que entra nas principais prioridades de sua vida, você precisa parar imediatamente e tentar girar novamente aquele prato. Foi o que aconteceu comigo. Depois que eu dei um enfoque maior na minha saúde, eu saí do meu trabalho, fiquei bem de saúde, e uma outra oportunidade apareceu para mim. Mas naquele momento eu não estava conseguindo equilibrar 2 pratos no mesmo tempo. Exatamente. É importante a gente refletir e ter esse conhecimento
de si mesmo, né? Essa autoavaliação e entender, ok, eu preciso parar aqui para dar um enfoque aqui, mas depois eu vou conseguir fazer aquele prato girar. E sim, às vezes os pratos caem. Sim, às vezes eles quebram, a gente perde o equilíbrio, a gente perde esse controle sobre o que está acontecendo na nossa vida. E eu acho que talvez aqui seja onde a gente precise mais entender a expiação. Sim. Porque a expiação de Cristo lhe deu força para girar os pratos. Mas ela também vai lhe dar força para pegar o prato que caiu e colocar para funcionar novamente. E eu acho que muitas pessoas não entendem isso. E eu aprendi essa doutrina muito cedo na minha vida e eu sou muito grato por conhecer ela. É que a expiação de Jesus Cristo, ela tem vários níveis de profundidade. Mas quando você entende que a expiação é tanto para o pecador quanto para o santo, isso lhe dá uma perspectiva nova sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Sim, a expiação serve para curar e limpar os pecados. Ela serve para transformar a vida de alguém, de um pecador para um santo. Mas ela também funciona com o mesmo poder e com a mesma força na vida de um santo que está tentando ser melhor. Sim. Então, às vezes, não é só porque eu vou usar a expiação só porque eu cometi um pecado grande, porque eu deixei cair os meus pratos principais. Meu relacionamento com Deus está acabado, eu não estou mais vivendo meus convênios e eu preciso mudar e a expiação vai me ajudar. Funciona aí também. Mas enquanto você está lá vivendo sua vida justa, casta, honesta, você também precisa da expiação. Ela é quem vai lhe dar força para continuar girando os pratos. Então lembrem disso, se um prato caiu, ok, com o poder da expiação você pode fazer com que ele volte a girar novamente. Então, lembre que o segredo o problema não está em cair. O problema está em permanecer caído, em permanecer no chão. Então, caiu 7 vezes, se levante 8, não importa. É para isso que o Salvador veio e expiou pelos nossos pecados. E eu amo saber disso. Eu acho que é, para mim, um lifesaver, né? Um salva-vidas conhecer essa doutrina. Sim, e também me conforta o coração de saber que nós não precisamos de perfeição. Nós não precisamos manter todos os pratos girando, né? E de que nós temos alguém ao nosso lado o tempo todo para nos erguer, né? No caso, o Salvador Jesus Cristo. Para nos erguer, para nos ajudar a erguer os pratos no momento certo da nossa vida, que precisamos dar enfoque. E que quantas vezes cairmos, ele vai nos levantar, né? Ele vai nos erguer. E aí, tem uma escritura que fala muito sobre isso, né? Sobre termos cuidado da quantidade de pratos que a gente quer girar ao mesmo tempo. E a escritura fala assim: e vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. Quem de vocês já tentou correr mais do que as pernas permitam, e não caiu? Não desanimou? Ou não fez bem feito algo? Ou teve um pico de estresse como o meu? Ou uma exaustão, né? Então, aqui na escritura, não é qualquer pessoa que está falando. É o Senhor que está falando para nós. Que Ele não quer que nós corramos mais do que nossas pernas permitem. Porque Ele sabe que uma hora nós vamos desabar, se nós fizermos isso, né? Então, o próprio Senhor fala isso para nós. Filho ou filha, você não precisa ter o controle de todas as coisas. Porque senão, se você tentar ter o controle de todas as coisas, você vai perder suas forças, né? É um exercício diário que eu estou tentando colocar na minha cabeça. Que eu sou uma pessoa que me cobro demais. Mas, ultimamente, eu tenho pensado sobre isso. De que ou tenho repetido para mim mesma. Eu não preciso ter o controle de todas as coisas. Existem algumas coisas que eu tenho como prioridade, eu vou dar enfoque nisso. E mesmo naquilo que eu quero como prioridade, se eu não consigo ter o equilíbrio, o Salvador Jesus Cristo pagou pelos meus pecados justamente para me ajudar a erguer os pratos, a me ajudar a girar um pouco mais rápido esses pratinhos que eu vejo que tá quase caindo. Exatamente. Você falando agora, eu lembrei daquele filme Click, que tem o Adam Sandler, né? Que ele tem um controle que controla tudo, né? Ele consegue ir e voltar no tempo e tal. E eu fiquei pensando, às vezes a gente quer ter esse controle na nossa mão. Se a gente pudesse ter esse controle, né? Tivesse aqui para dizer assim, eu fiz um erro, vou voltar lá no passado e vou refazer. Seria Ou, bom. eu quero ver o que vai acontecer daqui a 20 anos e eu vou para frente e olho e, sabe? Seria muito bom.
Mas o que eu tenho aprendido na minha vida é que é muito melhor se a gente der esse controle nas mãos de quem sabe usar ele, que é Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem... As Escrituras dizem que nenhuma folha cai do pé sem que ele, se ele permita, sem que ele conheça, né? Então, para mim, alguém que sabe sobre controle é alguém que está à frente, muito à frente de mim. Então, talvez o convite desse podcast para vocês hoje seja dar o controle na mão de Deus. Deixa ele fazer a parte dele. Você vive a sua vida, você observa os seus pratos, você gira os que estão precisando, mantém eles funcionando. Mas Deus é quem tem o controle. E quando Ele está no controle, tudo vai bem. Tudo vai se encaixar, ainda que pareça que não, ou que você não tenha respostas para todas as coisas agora. Quando Deus está no controle, tudo funciona. Tudo entra em equilíbrio. E só para encerrarmos, tem algo bem especial que eu gostaria de deixar aqui como conselho, além de tudo que a gente já falou, né, baseado no discurso do Elder Ballard. Ele dá vários conselhos de como podemos manter os pratos girando. E isso me ajudou tanto, então eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Primeira coisa que ele falou foi, pense sobre sua vida e suas prioridades, que foi o que a gente já falou. Então façam esse exercício aí, em casa. Primeiro, escreva quais são as prioridades atualmente em sua vida. Segundo, faça metas de curto prazo, né? E aí ele fala assim, muitas vezes nós fazemos umas metas muito... mirabolantes, longas. Quase impossíveis. Sim. E isso nos frustra quando a gente não consegue alcançar. Eu digo isso por experiência própria. Nós já passamos por Sim. isso. De escrever assim, 30 metas de longo prazo, e a gente se frustrar quando viu que não cumpriu nenhuma das 30, Isso. né? Mas estabeleçam metas que vocês podem, alcançáveis e que vocês podem cumprir com uma semana, Sim. com 3 dias, porque aí quando você vê que cumpriu com aquilo, aí um pratinho seu já começa a girar um pouquinho mais rápido, Isso. né? E a terceira coisa, ele diz, apeguem-se a seu cônjuge, a seus filhos, seus parentes e amigos. Existem coisas que nós não queremos conseguir sozinhos e que vamos precisar de ajuda de outras pessoas. Quando eu tinha recém tido nosso segundo bebê, eu tive um problema com a minha amamentação que só Danilo não estava conseguindo me ajudar, além de toda a ajuda que ele estava me dando. E eu precisei recorrer aos meus amigos. E como foi essencial para a ajuda que os meus amigos me deram para manter um pratinho girando, né? Tanto do meu esposo, quanto da minha família, quanto dos meus amigos. Então, nunca pensem que vocês não precisam de ajuda. Sempre tem alguém que pode ajudar. A outra coisa é, estudem as Escrituras. Nós podemos receber conselho de Deus, gente. Não há ninguém melhor para nos aconselhar, para manter um equilíbrio. E as outras coisas que ele cita é, faça um exercício, né? Procure fazer algumas sessões de relaxamento. Quando vocês verem que estão estressados demais ou sobrecarregados demais, tire um break, né? Tire um tempo. Nem que seja por 5 minutos, a gente faz isso, né? Tô estressado demais, sem saber o que fazer. Senta por 5 minutos, relaxa, coloca a sua cabeça para pensar, né? E aí você vai saber o que fazer. E por último, não menos importante, ore. Faça oração. Tire um tempo para você se comunicar com Deus. Expresse os seus sentimentos. Desabafa com Deus. Ele vai estar sempre pronto a te ouvir. Até o próprio Salvador Jesus Cristo, em diversos momentos da vida dele, as Escrituras falam que ele parava e ele ficava sozinho e ele ia orar a Deus. Então, por que não nós, né? E eu tenho certeza que essas coisas irão nos ajudar, irá ajudar você a tentar manter um equilíbrio em algumas áreas de sua vida. Lembrando que a perfeição não existe aqui. E se você consegue manter, nem que seja um prato, ou 2, ou 3, girando, você já está indo super bem. Exatamente. Gente, eu sou muito grato por conhecer essas doutrinas e saber que realmente Deus ele nos ajuda. Jesus Cristo nos ajuda muito em todos os aspectos de nossas vidas. E a gente tem que começar a reconhecer mais a presença dele e o que ele faz por cada um de nós. Mas é isso. Muito obrigado por assistirem mais um episódio da Fé Sem Filtros. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco. Não esquece de seguir-nos em todas as redes sociais, se inscrever aqui no canal do YouTube. Isso ajuda muito. E a gente fica muito grato e feliz por ter vocês
em mais um episódio com a gente. Muito obrigada, gente. E sigam-nos nas redes sociais. E preparem-se para assistir esse episódio e para os próximos episódios que virão, porque a gente sempre, quando vai pensar em algum tema, a gente pensa tanto em nós, como aquilo pode nos ajudar e como pode ajudar vocês a serem melhores. É isso o nosso objetivo. E é isso aí. Muito obrigado. Boa semana. Tchau, tchau.